Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 3 de novembro, sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, a igreja celebra São Martinho de Lima. Nessa sexta-feira é um dia de intercessão, de unidade. Ontem já rezamos nesse dia, pelos fiéis defuntos. Era um dia convidado à oração, mas hoje também, nessa sexta-feira, é o dia do jejum, do sacrifício, da intercessão por todo o mundo que sofre. Estamos aí ainda vivendo esse tempo difícil de guerra, mas também pela nossa igreja, dentro dos seus sofrimentos particular que a igreja vive. É um dia de oração e intercessão para a nossa família, para a nossa realidade. Então, sexta-feira é esse convite a unir o nosso coração ao coração de Deus na oração e na intercessão. Também dia de jejum, saber oferecer os nossos sacrifícios, saber oferecer ao Senhor as nossas renúncias. E eu convido você a escolher, que tipo de jejum você é chamado a viver nesse dia. Às vezes não é o jejum do alimento, mas há tantos jejuns que somos convidados, há asceses a serem feitas, essa abstinência. Então pergunta ao Senhor o que é que Ele te chama nesse dia a oferecer. Estamos também iniciando o mês de novembro, começando aí mais um mês, tem passado bem rápido. Logo, logo já chegaremos no Natal, então preparemos bem o nosso coração. Daqui a pouquinho estaremos no novo ano litúrgico. E aproveitando aqui para já fazer a propaganda do nosso novo compêndio, que já chegou em nossas casas, daqui a pouquinho estará na nossa loja online. E você já pode adquirir para oferecer, já preparar esse novo ano litúrgico, essa nova graça. É um bom presente de Natal. Então você é convidado também a já se organizar para que no próximo ano já tenha o compêndio na vossa mão, para viver esse método que a igreja nos oferece, que é a leitura orante da Palavra de Deus. A primeira leitura de hoje ela é retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho uma grande tristeza e uma dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. É interessante porque aqui é São Paulo que revela o seu coração, que se declara, ele diz: digo a verdade e não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito. E quando eu li essa leitura, eu dizia assim, dai-nos essa graça de termos a nossa consciência tranquila, porque diante do Senhor somos verdadeiros, diante do outro, que a mentira não habite no nosso coração, mas ao contrário, que dentro de nós tenhamos essa grande conversão. Aí São Paulo vai dizer, tenho uma grande tristeza e uma dor incessante no meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos e de meus parentes segundo a carne. Ou seja, havia no coração dele um grande desejo de mudança, de conversão. Um grande desejo de ser separado para estar com o Senhor. Aí ele vai dizer, aos quais pertence a adoção filial. Ele tinha no coração esse desejo de ser por inteiro, mas ele sabia das suas limitações, da sua fraqueza, da sua fragilidade. Então, que nesse dia pensamos um coração voltado inteiramente para o Senhor, que deseja ardentemente estar unido a Deus e não nos afastarmos da sua promessa e da sua graça com cada um de nós. O salmo de hoje é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém, louva teu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de tuas portas, abençoou os teus filhos no teu seio, colocou paz em tuas fronteiras, como a flor do trigo te sacia. Ele envia suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Anuncia sua palavra a Jacó, seus estatutos e normas a Israel. Com nação nenhuma agiu deste modo, e nenhuma conheceu as suas armas. Então, o salmista já nos convida a glorificarmos o Senhor. Hoje é um salmo de louvor, é um salmo de gratidão. Não é tanto um salmo de súplica, mas é um salmo que reconhece, de fato, o Senhor que cuida de nós. Ele vai dizer, glorifica o Senhor, louva o Senhor. Por quê? Porque o Senhor reforça as portas, as trancas das portas e abençoa os teus filhos. Ou seja, o Senhor protege cada um de nós.
O Senhor é esse pastor que cuida dos teus filhos. E aí o salmista diz, colocou paz em tuas fronteiras, com a flor do trigo te sacia. Então, é um salmo simbólico, mas que é muito belo de perceber o cuidado, o carinho do Senhor com cada um de nós, o seu amor conosco. Então, que nesse dia o nosso coração glorifique a Deus. É o dia de você também cantar o seu salmo, o seu hino de louvor, o seu hino de gratidão, cantar a sua ação de graças por tantas maravilhas que o Senhor realizou no meio de nós. Hoje é sexta-feira, estamos aí quase terminando a nossa semana. Então é um dia de fazer memória, né? Tudo que foi vivido ao longo destes dias, todas as graças, o cuidado, a proteção, o amor do Senhor com cada um de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas. Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus, é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou então, curou e despediu. Depois perguntou-lhes, qual de vós, se seu filho ou seu boi cair num poço, não o retire imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Então, voltamos aí no grande argumento do dia de sábado, em que Jesus muitas vezes era questionado por causa das suas curas, por causa dos milagres que realizava. E aqui é interessante porque Jesus ele é muito perspicaz, né? Ele vai se reunir diante do chefe dos fariseus e vai tomar uma refeição. Então, ele já exorta eles ali pelo simples fato de estarem com eles. E aí ele vai tomar a palavra justamente para os legistas e os fariseus e vai perguntar, é lícito ou não curar no sábado? Claro que todos ali no seu coração queriam julgá-lo, né? Queria condenar, queria dar provas de que Jesus estava errado. Ele não só faz a pergunta para eles, mas ele realiza o milagre. Eles ficam calados porque eles não sabem o que dizer e eles se dão conta de que eles eram tudo fariseus e Jesus vai curar no sábado, vai despedir, depois vai perguntar a eles, se vocês tiverem, né, um animal vosso que caia num poço, no precipício, não salvaria porque é dia de sábado? Então Jesus vai questionar, né? Que hipocrisia! Vocês são capazes de condenar o sábado, mas com certeza seriam homens e mulheres que diante de uma situação não cruzariam os braços porque simplesmente é sábado. A gente volta e meia volta nessa exortação do sábado, se é lícito, se não é. E Jesus que vem aqui exortar eles a cada um neste dia, dando esse exemplo e o testemunho e realizando as curas e os milagres. Ele não temia, muito pelo contrário, ele calava a boca e testemunhava com a sua própria vida. E assim, não só Jesus, muitos santos viveram isso, esse testemunho autêntico daquilo que eles traziam no coração. E como eu falei, hoje, dia de São Martinho de Lima, que nasceu no dia 9 de dezembro de 1579, filho de um nobre cavaleiro espanhol, João Porres, e de uma negra do Panamá, de origem africana, Ana Velasque. Por causa da pele escura, o pai não o quis reconhecer, e no livro de batizado foi registrado como filho de pai ignorado. O valor representativo de São Martinho na história da santidade deriva do fato de ser ele uma dessas misturas da América com um cronista do século XVI. Definia ironicamente os mulatos. São Martinho viveu pobremente até os 8 anos de idade e na companhia da sua mãe e de uma irmãzinha, nascida 2 anos depois dele. Educado por sua mãe, no santo temor de Deus, começou ainda criança a trabalhar como aprendiz de barbeiro. Era uma profissão manual e era desprezada pelos que tinham aspirações à nobreza. Porém, naquela época, essa profissão não era como a de hoje em dia, pois naquele tempo o barbeiro era também dentista e cirurgião. Martinho, alma extremamente sensível e de profundidade mística, fez de sua profissão um exercício de caridade para com os pobres, principalmente depois que se tornou ajudante de um médico. Com a idade de 15 anos, abandonou tudo e foi bater na porta do convento dos dominicanos em Lima. Aqui o esperava uma nova humilhação. Foi admitido apenas como terciário e incumbido dos trabalhos mais humildes da comunidade. As suas funções eram as mais humildes,
mas a sua vida espiritual era a mais profunda. Por fim, os superiores perceberam o que representava aquela alma para a ordem, e acolhendo como membro efetivo, no dia 2 de julho, admitiram então para a profissão solene. A sua solicitude pelos irmãos doentes era viva. Encontravam-no junto deles para os aliviar. Mesmo segundo se diz que a porta estivesse fechada às chaves, considerava escravo de todos e de cada um, e se a doença de algum irmão que ele cuidava piorava, o zelo crescia ainda mais. Então, um testemunho tão bonito de São Martinho de Lima, homem que foi excluído e rejeitado, pela sua pele, por ser negro, mas que viveu uma grande santidade no seu coração e um grande amor aos pobres. Então, pensamos nesse dia a intercessão de São Martinho para cada um de nós, para que tenhamos um coração também humilde e profundo como o dele. E para terminar, eu quero deixar o convite. Hoje, sexta-feira, está iniciando o Recria-me para você que é da região do Maranhão, ali Imperatriz, Redondeza. Nossa comunidade de vida e aliança está promovendo um retiro de identidade, afetividade e sexualidade, um retiro de cura para a vossa alma. Então, um retiro de renovação, de conversão, de caminho de santidade. Então, para maiores informações, procure a nossa comunidade, participe desse tempo forte de graça e viva um final de semana diferente. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia, com o nosso coração cheio de intercessão e que Deus os abençoe.